E aquele telefonema entre o Lula e o Maduro, que estava programado para ontem, acabou não acontecendo. O petista ainda não aceitou o pedido de contato do ditador e quer tentar evitar mais repercussões negativas sobre o assunto. Aí a gente viu do comentário do coronel Luiz Arthur Nogueira, né, bem lembrado, o eixo do mal do Bush, né, onde estava o Irã. Aí nós temos as ditaduras, China, Rússia, Irã, Cuba, a gente vê a Venezuela, e o Brasil é um país, assim, irmão, em razão do governo do presidente Lula, porque Maduro, por exemplo, não podia pisar no Brasil durante o governo Bolsonaro. O Brasil ele está umbilicalmente ligado a esses países. Os Estados Unidos acaba de reconhecer a vitória do Edmundo Gonzalez. Aí vem esta nota que o Brasil assina junto, pedindo para que o CNE libere logo os documentos. Não é do documento para ver quem ganhou. É o documento para comprovar a vitória do Maduro. Então o Brasil ele entrou em rota de colisão. Isso vai ter algum impacto negativo para o Brasil? Ah, vai ter, Pavinato, principalmente se o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, né? Aí, a partir do ano que vem, então, a relação Brasil-Estados Unidos vai ficar muito ruim. Agora, Pavinato, o governo Lula, além da vergonha internacional que está fazendo o nosso país passar, repare que ele está se enrolando nessa história. Primeiro porque, ao assinar essa nota, por mais absurda que seja, essa nota ainda não reconhece a vitória do Maduro. Então, deixa no ar uma certa dúvida, cadê as atas eleitorais até agora? Cadê as atas que comprovam a vitória do Maduro, né? É aqui um texto maravilhoso, desgraçado, exato, pra falar a verdade. Mas não teve a coragem de assumir. E ontem, o presidente da Argentina, o Milei, foi genial ao pedir que o Brasil assumisse a embaixada argentina em Caracas. Ontem mesmo foi hasteada a bandeira brasileira lá. E por que isso foi genial? Porque o Lula não tinha saída. Se ele dissesse não, vamos lembrar que o embaixador da Argentina foi expulso pelo Maduro. Então, a embaixada estava vazia. O Lula não tinha alternativa. Se ele dissesse não, seria um absurdo um país vizinho da Argentina se recusar a assumir a embaixada da Argentina. Ao dizer sim e hastear a bandeira brasileira lá, agora ele fica numa situação bem delicada. Como é que ele vai simplesmente reconhecer a vitória do Maduro e ignorar que ele está, neste momento, representando a Argentina na Venezuela? Então, olha, está se enrolando, Pavinato. O Peru também, né? E o Peru pediu também para que o Brasil assumisse. Zé, o Brasil cai no modelo de intersexo da geopolítica, professor? Genial. Olha, eu acho que o Brasil está mais numa situação de uma anomalia genética com o governo Lula. A gente não sabe, afinal de contas, o que é. Eu acho que o Brasil não cairia na anomalia, eles seriam trans alguma coisa que a gente não sabe, talvez transvergonha, talvez ideologia, mas... Transgressor, talvez. Transgressor, eu diria. Olha, um fato interessante. O Brasil se diz surpreso com a decisão norte-americana. Isso demonstra a incapacidade... What a surprise! O Itamaraty, what a surprise! O Pavinato, olha a incapacidade e inadequação dos nossos assessores na nossa política externa. Qualquer assessor que não chegasse boiando nos assuntos internacionais, porque essa era a qualidade que era atribuída hoje sua senhoria Celso Amorim, que era um homem que chegava sempre atrasado, nunca sabia o que estava acontecendo, estava sempre boiando, eles não teriam como, eles teriam que ter capacidade de fazer análise de conjuntura da situação norte-americana em que os Estados Unidos vivem uma eleição. Jamais o Partido Democrata ia permitir que toda a acusação de que os democratas estão do lado errado do mundo bata sobre a eleição norte-americana. Então, é mais do que esperado que eles não apenas condenassem o processo, exigissem as atas, como dissessem, em função de tudo aquilo que está sendo apresentado, é demonstrado ou demonstrável que o Edmundo Gonzalez venceu as eleições. Não é possível que tanta incompetência no nosso Ministério das Relações Exteriores ou para o Celso Amorim. Esse é o primeiro ponto. Ali está muito claro da incompetência brasileira, porque isso já era previsto. O que está em voga, e já o Paz do Jogo é interessante, isso trouxe alguns assuntos, e um deles a gente vê assim, o que está sustentando o Maduro ainda? Primeiro, esses países que compõem o eixo
das ditaduras, em especial China e Rússia, mas também a posição do exército venezuelano. E o TSE é venezuelano. Mas aí lá é pior. Acho que aqui é pior do que lá, porque o TSE aqui é um puxadinho do Supremo. Lá o TSE deles, que é o CNE, pelo menos tem autonomia. Aqui não, puxadinho do Supremo. Dos 7 ministros, 3 são do Supremo Tribunal Federal e a presidência do TSE é dada para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo que julga os recursos, que julga os recursos, o que é um absurdo, mas veja só, o general, que é o Padrino, ele está calado, apesar de estar apoiando o Maduro. Ele diz Padrino é o Godfather. É mais ou menos isso Padrino. mesmo. Ele está repetindo uma situação que aconteceu em 2002. If you wanna justice, quando you come to Don Corleone. Mas essa situação de 2002, ela se deu quando Hugo Chávez recebeu uma tentativa de golpe, ficou 48 horas fora do poder. O que aconteceu? Os generais depuseram o Hugo Chávez, mas alguns generais traíram os generais que depuseram o Hugo Chávez e, juntamente com a baixa oficialidade, recolocaram o Hugo Chávez no poder. O que o Padrino está olhando agora? Ele está simplesmente esperando para ver como é que vai se dar a movimentação nas Forças Armadas venezuelanas. Por quê? Se antes você tinha Exército, Marinha e Aeronáutica e uma Guarda Nacional, ou um poder nacional, agora você tem as milícias, que é gigantesca, chega a ter 100 mil indivíduos nas milícias bolivarianas. O que aí mostra que até o Exército ele tem que confrontar a possibilidade de um rompimento, uma ruptura dentro das Forças Armadas. E ele não vai viver aquela tranquilidade que ele viveu em 2002. Ora, a situação em que se está agora, que hoje é que é a data para entregar as atas. Hoje era a data limite. Ora, o Brasil ficou realmente numa situação, e todo mundo está colocando, porque como o Nogueira falou, foi genial o que a Argentina fez. Por qual razão? Porque simplesmente a Argentina pediu para o Brasil, que é um adversário ideológico, para assumir a sua embaixada e se tornar um porta-voz, queira ou não queira, dos argentinos, e além disso preservar aquele espaço territorial que não é um espaço territorial argentino. O território não é dado, é uma concessão que é atribuída às autoridades dos outros países mediante a Convenção de 61, Convenção de Viena de 61 e 63. Significa o quê? O território é venezuelano, mas a concessão que é dada mediante um respeito às normas internacionais. Mas a Venezuela não respeita a norma internacional, não tem direitos humanos ali. Mas o problema é que, no caso das embaixadas, ele tem que respeitar por uma razão simples, porque se ele romper, aí o sistema internacional se volta contra ele. Por qual razão? Porque significa que ele já não está mais respeitando as convenções de 61 e 63. Isso coloca o mundo inteiro na situação de ter a Venezuela como um adversário. E todos aqueles que se posicionarem ao lado de uma ação dessa natureza também serão colocados como adversário, razão pela qual vem a covardia de um Brasil que vai dizer, não, eu vou engolir o Milei e preservar a embaixada argentina. Engoliu. Isso. E o Brasil agora está... Então, mas essa questão, coronel Geisiane, de o TSE é o puxadinho do STF no Brasil e o CNE lá é autônomo. Olha o que está acontecendo nesse momento na Venezuela. O CNE é autônomo, mas foi o Tribunal Supremo de Justiça, que é o STF da Venezuela, que acabou de convocar os candidatos a comparecerem no TSJ. Para quê? Não sabemos. Para prender, talvez, o Gonzalez. É possível. Pois é. Ele acabou de convocar. Então, assim, mostra mais que a Venezuela parece que está virando o Brasil. E o CNE lá, ele é todo dominado pelos chavistas. Sim. Então, ainda que ele seja, né, independente, e eu entendo, professor, né, independente no sentido de que o órgão funciona independente das outras instituições. Mas ainda que isso ocorra, o órgão é completamente tomado pelos chavistas. Isso então, evidentemente... Exato, então, evidentemente... Pior? A situação deles lá, a autonomia diz que são órgãos separados. No Brasil, você diz assim, o TSE é judiciário e está nas mãos do STF. Qual é a questão? Lá fica muito claro que quem manda, quem realmente aparelha é o executivo. Aqui ninguém sabe ainda, porque o executivo é quem está mandando lá. O executivo diz que o CNE tem essa configuração, o Conselho Supremo de Justiça tem essa configuração e quem aprova é a Assembleia, que tem maioria do PSUV. Ponto. Mas lá você identifica, a ditadura está no executivo. Aqui está nas mãos de quem? Uma possível ditadura.
Você está entendendo? Porque, Aqui é pulverizado. Pulverizado aqui. Mas ainda assim, né, a gente, mesmo que seja pulverizado, eu fico realmente na dúvida, assim, qual é o pior, porque é aquilo que você sempre comenta, que é uma frase muito boa. É a Venezuela se tornando o Brasil, não é mais o oposto, porque aqui também já acontece. Como aqui é pulverizado, é mais fácil de disfarçar, talvez até seja um pouco mais elevado o nível do negócio, né, eles conseguem dar o famoso migué de outra maneira. Agora, o Lula, ele tá numa situação muito complicada, e é isso que chama bastante atenção, porque o partido dele já falou que lá é uma democracia, lá é soberano, e correu tudo pacificamente. Veio o Lula aí também, né, ele reiterou essa fala do PT, dizendo que, não, olha, eu não vi nada demais, a vontade foi respeitada, ele tá tentando realmente, assim, sair na emenda, assim, não, tá tudo bem lá. E, provavelmente, o Maduro está cobrando, a prova é tanta que ele quer a ligação e o Lula ainda não aceitou esse tal telefonema, né, ficou nessa. Então, ele está numa situação muito delicada, porque o país é muito importante para continuar mantendo aí o que eles chamam de Foro de São Paulo e tal, para continuar mantendo essa unidade dentro da América Latina do comunismo. O Brasil é importantíssimo para esses outros países. Então, o incômodo todinho não estão sentindo, ali o regime do Maduro não está sentindo a adesão que ele precisa do Lula em termos internacionais. Aí vem os Estados Unidos, né, dar essa lapada e fala, opa, que é o mais esperado, ainda que seja o Joe Biden lá no poder. Uma vez que os Estados Unidos é lido como o país da liberdade, aquela coisa toda. Então é o mais esperado que ele não apoie as ditaduras. E aí ele realmente está nessa sinuca de bico, ele está tentando se movimentar, porque ele sabe que se ele apoiar, abre precedente para debater as próprias eleições aqui no nosso país, para atestar os argumentos das pessoas que estão presas no 8 de janeiro, alegando que foi o golpe, para dar argumento para Felipe Martins. Aliás, o Felipe Martins, o Celso Amorim exerce nesse governo do Lula a mesma função que o Felipe Martins exercia no governo Bolsonaro, ou seja, ele é um assistente, né, pessoal muito próximo do Lula. Então, imaginem se o Felipe Martins estivesse de conversar com o ditador do país vizinho, o burburinho que não estaria aqui, coisa que não acontece com o Celso Amorim, que também está dando declarações de que ele não viu nada demais no processo e que lá está muito pacífico. Então, assim, ele está realmente nessa sinuca de bico. O Lula não está, embora seja completamente vergonhoso apoiar uma ditadura, não é uma surpresa, e o Lula também está desconfortável com essa situação. Eles estão esperando a poeira dar uma baixada para ver como eles vão se movimentar nesse jogo de xadrez. Você dizer o que disseram, coronel? E um outro detalhe, a Venezuela também, em 2019, Guaidó se declarou presidente. Então nós tivemos 2 presidentes também na Venezuela em 2019. E agora, em 2024, se repete essa situação. Os 2 se declarando presidente, o Maduro e o González. Agora, também tem uma outra situação que eu vejo da diplomacia brasileira. O problema que a diplomacia brasileira está enfrentando. Porque, vejamos, na Primeira Guerra Mundial, o Brasil apoiou o lado correto. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil também apoiou o lado correto. Durante a Guerra Fria, o Brasil apoiou o lado correto. Será que o Brasil está mudando de lado agora? Se ele estiver mudando de lado, ele está negando a filosofia grega, ele está negando o direito romano e ele está negando a ética judaico-cristã.